João 16, versículo 33. Amém? Já está aqui no telão também este versículo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o quê? Quem foi que disse isso? Quem disse isso? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas o quê? Paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Preste atenção, igreja. Como entender? No meio das tempestades, no meio dos problemas, no meio de tantas guerras internas, como entender ter paz dentro de uma turbulência dessa? É difícil, igreja. Aqui quem está falando é Jesus. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. O mundo tem oferecido uma paz, e está no livro de João, capítulo 14, 27. O Senhor diz que nós temos que ter paz nele, não é isso? E como entender, igreja? Você tem Deus, você tem o Espírito de Deus. E como ter paz diante de um sistema desse que nós vivemos? Como entender esta palavra? Talvez você está vivendo um momento, talvez o teu casamento à margem da separação, mas dentro de você, lá no fundo, e ter paz. Como que você vive diante de uma família que às vezes é um engolindo outro? A casa parece mais um campo de batalha. E como ter paz no meio de uma família dessa? Como ter paz, amada igreja, às vezes o desemprego, faltando as coisas dentro de casa. E a Bíblia diz que em mim tenhas o quê? Paz. E no livro de João, capítulo 14, cadê o livro? João 14, 27. Vamos ficar atento aí. João 14, 27. Deixo-vos a paz, e a minha paz o quê? Vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se o quê? Atemorize. Aqui está, amada igreja, o mistério. A Bíblia fala da paz que Ele tem para quê? Para nos dar. Mas a Bíblia fala que o mundo também tem uma paz, mas é uma falsa paz. É aí onde está o perigo. É aí, amada igreja, que o diabo, ele constrói uma falsa paz, uma falsa sensação de paz dentro da pessoa. É aí onde mora o perigo. É aquele momento, amada igreja, que o diabo, ele espera o momento certo para nos atacar. Exatamente, ele estuda a nossa vida. Ele monitora a nossa vida. Ele espera, principalmente a nós, servos do Senhor, tentar negociar com nós uma falsa paz. É aquele momento que você deixou de vir à igreja. Você já não está mais lendo a Bíblia como lê antes. Você não está mais orando como antes. Os problemas aparentemente parece que sumiu da sua vida. Esse é o momento mais difícil na vida de um cristão. Porque esta paz que o mundo dá, não é a paz que Deus dá. Não é igual, igreja. Isso é uma falsa sensação de paz. Aparentemente para mim, está tudo bem. Está tudo ótimo. É exatamente onde Ele vai estudar a nossa vida. Para quê, igreja? Para na hora certa, Ele dar o bote em cima da gente.
O diabo, ele não joga para perder, igreja. Ele sonda a nossa vida. Ele não sonda os nossos pensamentos, porque ele não é onisciente. Só o nosso Cristo que é onisciente. Ele está ciente de todas as coisas que estão acontecendo. Ele está ciente de todas as coisas que há de acontecer com a nossa vida. E Deus cuida de nós. O momento que nós estamos em perigos, ou preste a cair, preste a um ataque, o Espírito Santo, ele tem nos alertado, amada igreja, do perigo. A questão é que muitas das vezes os nossos ouvidos espirituais estão tapados para não ouvir a voz de Deus. E nós acabamos não ouvindo a voz de Deus, ou não querendo ouvir e ouvir a nossa voz, e acabamos caindo e as consequências vêm. Observe uma coisa, quando Jerusalém foi destruído, o templo de Israel foi destruído, Jerusalém estava em ruína. E ali, amada igreja, eu gostaria, Larissa, que você abrisse aí no livro de Neemias, capítulo 4, 16, para que você tenha a noção que depois da destruição de Jerusalém, depois da destruição do templo de Israel, houve naquela nação israelita, aparentemente uma paz. Aparentemente os inimigos já não atacavam mais. Porque aquilo que ele queria fazer, ele já tinha feito. Então não havia mais ataque sobre Jerusalém. E a palavra diz que, quando estava em paz Israel, olha o que acontece com o povo de Israel. Qual é a atitude deles? Eles não foram, amada igreja, descansar. Eles não foram dormir no momento de paz. O maior problema na vida de um crente é quando aparentemente as coisas estão tudo bem, não ora mais, não quer pagar mais um preço, porque as coisas parecem que os problemas sumiram. É aí onde Satanás está trabalhando na vida de um crente. Por quê? Porque no momento que nós pensarmos que as coisas estão tudo em paz, é o momento que nós estamos mais em perigo. Porque isso é natural na vida de um crente. Quando as coisas aparentemente estão bem, você já não ora mais como antes. Você já não mais lê a Bíblia como antes. Você já não tem mais propósito com Deus como antes. Porque aparentemente as coisas estão bem. E é nesse momento onde entra o acomodismo dentro de um cristão. Hoje tem culto. E eu não vou para o culto hoje. Por quê? É culto de oração de libertação. Eu estou liberto. Eu não preciso mais de libertação. E o diabo só observando. Não vai não, fica em casa. No domingo de manhã, escola bíblica, tem lá escola bíblica dominical. Não vai, tem a feira para você ir. Você trabalhou a semana toda. Aproveita o domingo para você cuidar na sua casa. Não vai para a escola bíblica. E aí o crente não vem para a escola bíblica. Às 18 horas nós temos mais um outro compromisso na casa do Senhor. E aí eu não vou, estou cansado. Trabalhei a semana toda. Aproveitei toda a manhã e a tarde de domingo. Estou cansado. Eu vou descansar. É exatamente, amada igreja, onde mora o perigo na vida de um cristão. O cristão passa a se acomodar com isso. É exatamente onde o diabo ele tem uma estratégia bem sutil na vida de um cristão, que aparentemente ele acha que está tudo em paz. É esta paz, ou esta falsa paz, que ele lança na vida de um cristão. Houve uma época, no livro de Neemias capítulo 4, 16, a palavra diz: e sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Passe aí. Jerusalém estava tudo destruído. Mas os soldados que ainda existiam, eles estavam atentos. Os que edificavam o muro
e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia o quê? E a outra tinha o quê? Observe a vigilância desse povo. Israel estava em paz, não tinha guerra. Eles precisariam reconstruir a muralha de Jerusalém e o templo de Israel. O que eles faziam? Com a mão, eles assentavam os blocos, os tijolos. Mas com a outra mão, ele tinha o quê? Uma espada. Para que essa espada? Eles estavam atentos, porque eles sabiam, amada igreja, que nesse momento aparente de paz, os inimigos poderiam chegar de novo ali. E eles estavam o quê? Com uma arma na mão. Igreja, quando aparentemente as coisas estão em paz na sua vida, é o momento que você tem que mais estar atento na tua vida. É natural na vida de um cristão. Tem um bom emprego, um bom salário, não falta comida em casa. Não há muitos problemas dentro de casa. Aparentemente você está de mão dada com todos aí fora. Não existe uma perseguição, não existe uma tentação para você, não existe ninguém para tentar te derrubar. Não existe injustiça. É aí que essa falsa paz está preparando o crente para quando ele estiver bem desavisado, o diabo ele dá um bote. E como uma serpente, amada igreja, como uma cascavel, que ela se prepara para dar um bote. Ela calcula a distância, ela calcula o tempo exato. E na hora que ela dá o bote, ela lança a sua peçonha, o seu veneno, na hora certa e no momento certo. É assim que o diabo trabalha. Quando as coisas aparentemente estiver bem, cuidado, amada igreja, que uma grande tempestade está para surgir. Então, amada igreja, a palavra também diz que no livro de Mateus, capítulo 11 e 12, abra aí por gentileza, ou então acompanha aqui no telão, em nome de Jesus. Mateus capítulo 11 e 12. Mateus capítulo 11, versículo 12. Vamos lá. Observe uma coisa. E desde os dias de João Batista, até agora, olha, desde o tempo de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, é pela força que se apoderam dele. Desde a época de João Batista, o reino dos céus é tomado o quê? A força. Por isso que a Bíblia diz: esforçai-vos ao entrar pela porta estreita. Eu não vou para a igreja hoje, não vou orar hoje. Aquele propósito que eu tinha com Deus, eu deixei de lado. Havia na minha casa um momento certo, uma hora certa, que eu reservava para o meu Deus. Eu tinha até um cantinho na minha casa, eu tinha um altar na minha casa, aquele lugar de adoração. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu abandonei aqueles princípios. Aquele amor que eu tinha no coração, que eu tinha vontade e prazer de falar de Jesus. Não havia sequer um dia que eu não falasse do amor de Cristo. A palavra diz: abre a tua boca que eu te encherei. E você abria a sua boca. E você mesmo sem saber pregar, ou talvez sem saber ler, você tinha prazer o quê? De falar daquele Deus que morreu na cruz por você. Você tinha prazer de falar, mas hoje já não fala mais. Você tinha prazer de abrir a Bíblia e ler, hoje não tem mais. Quando era nas noites de culto, nos dias de culto, o seu coração saia da sua casa para a igreja, vinha o coração fervendo de alegria, muitas vezes no caminho, louvando e falando com Deus. Hoje, para vir à igreja, às vezes é arrastando. O culto começa às 19 horas, eu tenho que chegar às 19h30. Começa a quebrar os compromissos com Deus. Começa a entrar a falsa paz. É aí onde mora o perigo. O reino dos céus
pela força, pela violência que é tomada, igreja. A palavra diz: cuide para que alguém não tome a sua coroa. Tiago capítulo 1, 2. Tiago capítulo 1, 2 e 3, em nome de Jesus. O evangelho não é mar de rosa, igreja. Não se acomode. Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende grande gozo ou alegria quando caídes em quê? Em várias o quê? Observe uma coisa. A tentação vem para nos testar. Não é pecado ser tentado. O pecado é cair na tentação. Pare e pense. Na hora que vem uma tentação, que você resiste à tentação, após aquela resistência, como é que fica teu coração? Você se sente forte. Eu venci. A minha carne pendeu para o pecado, mas eu disse não, carne. E logo vem um refrigério do Espírito Santo na sua alma. Então a palavra diz, amada igreja, quando caído em várias tentações, vamos lá, no versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o quê? As minhas orações. As lutas que surgem na tua vida é uma prova de teste para nós. E na hora que você passa nessa prova, tem um Deus que te aprova, é Jesus. E quando Ele lhe atesta nessas lutas que você está passando, a palavra diz que o Espírito Santo, Ele dá uma paciência dentro de nós. Porque a gente entende, igreja, que no mundo nós temos aflições. Até quando nós temos dificuldade para entender isso? É por isso que eu sempre repito, nós não estamos ainda nos céus. Então não viva nesse mundo como você vive nos céus. Aqui no mundo é luta. O reino dos céus aqui é uma disputa, igreja. Tem que ser com muitos esforços. As tentações vêm e você se esforça. E você está mais forte que a tentação e você vence. Como é bom, igreja, se ver esse Deus. É por meio da tribulação que nós entramos nos céus. Não tem vida fácil para crente. A partir do momento que nós aceitamos ao nosso Cristo como Senhor e Salvador, nós temos uma cruz a carregar. E esta cruz é a responsabilidade que nós temos sobre nós. É o peso, amada igreja. É as lutas. Tem hora que a gente, sabe, as pernas ficam cambaleando, dando vontade de cair para um lado, para o outro. Mas o nosso Deus que nos sustenta. A razão de vocês estar de pé hoje é a misericórdia de Deus que nos sustenta. É porque você chegou a um momento, amada igreja, que você não confia mais em suas forças. Você confia na força de Deus dentro de você. É no meio das turbulências, amada igreja, que nós temos que ter bom ânimo. Tem de bom ânimo, igreja. Nós temos aqui exemplo, amada igreja, quando aqueles 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles homens, eles sabiam se desobedecesse à voz de um rei chamado o rei Nabucodonosor, ele seria lançado dentro do lago de fogo, dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas dentro dele, ele sabia que havia um Deus que ia honrar a fé dele. Aqueles joelhos que não se dobraram para aquele Deus estranho, aquele joelho que só se dobrava para o Deus de Israel, ele foi lançado dentro da fornalha. A palavra diz que o rei foi no outro dia, e quando chegou dentro da fornalha, ele não viu mais só 3 rapazes, ele viu 4, e o quarto era o Senhor de Israel. Imagino que dentro daquele fogo, eles louvavam ao Senhor, eles glorificavam ao Deus de Israel,
Como entender, amada igreja, uma luta que ele estava passando dentro do fogo. Ele estava adorando a Deus. Nós temos exemplo de Paulo. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos por causa da sua fé, por causa da palavra do nosso Cristo Jesus. E a Bíblia diz que eles foram presos, amarrados em uma tábua, onde colocava a cabeça, colocava os seus 2 braços, colocava as 2 pernas, e essa posição curvada, amada igreja, causava dores latejantes na sua coluna. Imagino que ele panhando ali, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles louvavam ao Senhor. Como entender isso? Presos, apanhando, eles poderiam estar questionando: Deus, o Senhor manda eu trazer a mensagem do Evangelho, olha o que sobra para mim. Às vezes, igreja, você é confrontado com humilhações, pessoas que querem te pisar, injustiça sobre você, e você não entende que Deus está permitindo para testar a sua vida. Ah, Deus, eu não aceito, eu sou teu servo, lavado e remido pelo sangue do Senhor, porque o Senhor permite eu passar por uma humilhação dessa? É assim que Deus permite, para conhecer o nosso coração. A palavra diz que os humilhados serão o quê? Exaltados. Lembre que vocês têm um dono. Nós temos um dono chamado Jesus Cristo. Tudo que está acontecendo na tua vida, por causa deste evangelho, Deus está a parte de tudo. Até onde você suporta, até onde você persiste na sua perseverança. Deus está vendo a tua dor. Deus está vendo o quanto você tem orado pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos. Deus está vendo que você está a ponto de desabar, igreja, porque está sem força. E nunca esqueça, quando a nossa força termina, a de Deus começa dentro de nós. A Bíblia fala de um homem chamado Estevão. E por causa da palavra do Senhor, ele foi apedrejado até a morte. E quando ele cai, por causa das pedradas, ele abre os braços, olha para o céu e disse: Pai, não me impute o pecado daqueles que atiram pedra. Em outras palavras, Pai, perdoa esses que não sabem o que faz. É como se ele repete as mesmas palavras do nosso Jesus na cruz. Como entender aquele homem de Deus íntegro, por causa da palavra do Senhor, está sendo apedrejado até a morte? Aquele homem não abre a boca sequer para estar murmurando contra Deus, para estar reclamando contra Deus. Às vezes, crente, por causa de determinados problemas na sua vida, você fica reclamando com Deus: Deus, eu não aguento mais, eu já tenho orado tanto, eu já tenho jejuado tanto, eu tenho ouvido tanto a tua casa, Senhor, eu não vejo mais resultado das minhas orações. Não murmura contra Deus. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. É no tempo dele que ele vai te exaltar, igreja. Não é seu tempo. Não tente ensinar a Deus. Não tente ensinar a Deus, igreja. É no tempo dele. Não questione Deus. Você está passando suas lutas, glorifique a Deus por tudo. A Bíblia diz: dai glória em tudo. Está passando um problema, amém, graças a Deus. O Senhor está vendo a minha luta. E aí você está aprendendo, amada igreja, que no meio dessas tempestades está levando você a mais próximo da cruz a orar. As lutas estão te impulsionando à cruz, para você estar sempre orando. Quando os problemas aparentemente saem da vida de um cristão, ele já não ora mais como antes. O momento que o crente mais ora e busca a Deus é quando as coisas estão apertando. Não deixe as coisas apertar para buscar a Deus. Tem de bom ânimo, amada igreja. Acorde com esse ânimo dentro de você. Este ânimo é o que nos faz vencer. Este ânimo é que nos faz
a gente estar cheio de vida. É este ânimo. A palavra diz, amada igreja, se você acorda com ânimo, se você acorda com ânimo ali, você não está nem preocupado com os problemas, você tem alinhado a tua vida com Deus. Olha o que diz o livro de Salmos, versículo 3, 5, olha aí para uma coisa. Salmo 3, 5. Vamos lá. Eu me deitei e dormi. Olha para a igreja. Eu me deitei, olha o que o salmista Davi está falando. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor o quê? Será que você agradece a Deus quando você se acorda? Você se deitou, porque o Senhor te sustentou. Se os nossos olhos tivesse que ver a gente dormindo, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, por 10 segundos, no momento de sono, você ia ver, amada igreja, legiões de demônios tentando perturbar o teu sono, tentando lançar enfermidade sobre você, tentando causar um AVC, causar um derrame, um infarto, tentar estourar o seu corpo. Mas enquanto nós dormimos, o Senhor nos sustenta. Então eu não tenho motivo para acordar cabisbaixo. Eu tenho motivo para acordar animado, cheio de ânimo. Como entender isso? Teu casamento está lá à margem mesmo da separação, mas você está tendo ânimo. Você acorda, o desemprego, você tem ânimo. Dentro de você, em nome de Jesus, eu vou vencer essa luta. Em nome de Jesus. Igreja, esteja sempre animado em nome de Jesus. O ânimo é o motivo da gente viver, igreja. Porque se esse ano sai dentro de nós, nós estamos arrasados e mortos. Vamos andar só curvado, olhando para o chão, reclamando da vida. De cada 10 palavras, 10 palavras de maldição. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou sair dessa, eu não vou chegar. De tanto você estar indo de um lado para outro, você acaba cavando um buraco no solo. Você acaba se enterrando vivo. Tenha bom ânimo. Este ânimo é a razão da gente viver, igreja. Este ânimo, amada igreja, é a razão da gente viver. Quando o cristão, ele atinge este nível de ânimo, ele não é mais um cristão normal. Ele não é mais um ser humano normal. Quando ele atinge o ápice do ânimo, ele é diferente. Ele é diferente, igreja. Você está sempre renovado com a palavra. Você está sempre sendo restaurado com a palavra. O seu espírito está sempre de pé. Você está sempre atento. Você está sempre alimentado com a presença, com a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele causa dentro de nós este ânimo. Mesmo você, no meio da turbulência, você tem força de vontade para viver, para andar, para prosseguir, amada igreja. É o Espírito Santo que faz isso, igreja. Aquilo que destrói um ser humano, quando chega em você, ele é neutralizado. Todos os planos do diabo, quando é para chegar para você, amada igreja, você com os ânimos, aquilo é destruído na tua presença. E nesse estágio, os nossos olhos, a olhar para o mundo físico, vai ver os problemas, vai ver as dificuldades, vai ver as lutas que nós estamos passando, igreja. Mas quando nós abrimos nossos olhos espirituais, a gente vê
como um efeito dominó. Ele vai do mundo espiritual, ele começa lá de cima, quando chegar no físico, amada igreja, se destrói. É assim que nós vivemos. E aí você tem a sua palavra de fé, que é onde vai no mundo espiritual. Você tem os seus olhos espirituais, onde nós recebemos uma lente da fé. E esta lente faz com que você, ao olhar para o problema, uma porta fechada, você vê uma porta aberta. Ao olhar para uma enfermidade, você vê a cura. Você não é mais um crente normal. Você já é um crente, um ser humano anormal. É diferente. E a palavra diz que tem que haver uma diferença. Malaquias 3:8, coloca aí. Malaquias 3:8. Precisamos ser seres humanos diferentes. Aquele que nos chamou, amada igreja, nos fez essa diferença dentro de nós. Malaquias 3:18. 3:18. Em nome de Jesus. Então vereis outra vez. Preste atenção, igreja. Olha o que o Espírito Santo está falando conosco. Nunca esqueça, Malaquias 3:18. Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não. Então nós não somos pessoas normais. Você não é pessoa normal. Você não pode se equiparar com as pessoas aí fora. Você não está no mesmo nível das pessoas lá fora. Vocês estão em outro nível. Vocês estão em um nível espiritual, cheio de ânimo dentro de vocês, cheio da paz que é Jesus na sua vida. E aí, quando nós estamos fortalecidos na palavra, amada igreja, o problema vem na nossa vida. Mas é diferente, igreja. Antes, quando surgiu os problemas na nossa vida, você sabe o que é que nós fazíamos? Se bebíamos, ia para a cachaça. Deixou tomar uma para esquecer os problemas. Se usava droga, deixou usar uma droga para tentar esquecer os problemas. Deixou ir para as festas, para ver se eu encontro nas festas a paz para preencher aqui dentro. E nós não encontramos resposta para isso. Cada vez mais que bebíamos, quando passava o efeito da bebida, o vazio era maior no nosso coração. E os problemas não eram resolvidos. E a gente desabava. Mas hoje, eu tenho que entender e compreender, amada igreja, que eu não sou diferente. É por isso, como eu não sou diferente, eu preciso viver uma vida diferente de todos. Isso tem que estar no nosso sangue, tem que estar no nosso espírito. Eu preciso ser diferente de todos aqui na igreja. Eu não tenho que ser melhor do que ninguém na igreja. Eu tenho que ser diferente. A minha vida foi transformada pelo Espírito Santo. A palavra diz que tem que ter uma diferença entre o justo e ímpio. Justo é todos aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo na cruz. E vocês foram justificados pelo sangue de Cristo aonde? Na cruz. Então nós somos justos, porque fui justificado pelo sangue de Cristo. Então eu sou diferente do ímpio. O ímpio é aquela pessoa que não foi ainda justificado. É diferente de nós. O ímpio é diferente de nós. Na hora que o ímpio passa um problema, amada igreja, há uma tendência natural de as frustrações levar ele a um estágio de depressão. Não correr para os pés da cruz, não correr para os pés do Senhor para orar, buscar força, não, vai correr para as clínicas psiquiátricas e no mínimo sair de lá com uma receita de remédios psicotrópicos, de tarjas pretas.
porque já não confiou mais no Senhor. Enfrentou uma dificuldade, e é a dificuldade, amada igreja, o pecado no centro da pessoa. O pecado afastou a pessoa totalmente de Deus. As consequências vêm. E a vida espiritual não tem força para resistir. E aí vai entrar no estado de depressão. E não vai adiantar tomar remédio. Porque um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, não vai dizer para você, é o pecado. Abandona o pecado. Procura viver uma vida diante do Senhor. Santifica a tua vida. Tome Bíblia, tome palavra, tome oração. Não, igreja. Vai te levar para o lado científico. E o resultado vai ser: tome aqui uma tarja preta, remédio tarja preta. Eu já falei aqui. Os remédios são físicos, ou não? Remédio é físico. Aí, quando o ser humano que está com alta depressão, que toma aquele remédio físico, para onde vai esse remédio? Para a alma. O remédio chega no espírito, chega na alma. O que está doente é a alma. Não é o corpo, é a alma. O corpo está adoecido é por causa da alma. O problema é a alma. O remédio não chega na alma. Porque a alma é um ser espiritual dentro de nós. E o remédio é físico. E esses remédios físicos, com alta dosagem de psicotrópico, têm uma única função: paralisar o nervo central. E aí o organismo vai se adaptando com essas dosagens. Mas o problema está na alma. Os remédios não resolveu. O que é que vai acontecer? Os problemas continuam. Volta-se mais uma vez àquela clínica de um psiquiatra. O que é que ele vai fazer, igreja? Vai mandar você jejuar? Vai mandar você orar? Vai ensinar dentro da palavra os problemas de ordem espirituais? Não. Desconhece totalmente os problemas espirituais. Eles vão encontrar na ciência nomes para os problemas espirituais. Esquizofrenia. Tome-lhe mais remédios controlados, mais fortes. E com o passar do tempo, o ser humano, amada igreja, está viciado, igual um viciado em crack, em cocaína. O corpo está impregnado daquelas substâncias químicas. E naquele exato momento que o organismo está sentindo uma falta para repor esses psicotrópicos, o ser humano vai entrar em estágio de abstinência, se bater, vai ter que tomar remédio. A nossa paz está em Cristo. O nosso segredo para vencer nesse mundo, amada igreja, é alinhar nossa vida com Deus. É impossível um cristão estar alinhado com o Espírito Santo. É impossível um cristão que está vivendo uma vida de santificação, de oração, de separação para Deus, para ele encontrar um problema e ele se curvar diante do problema. Pelo contrário, o problema vai levar aquele cristão aos pés da cruz. E é nos pés da cruz que nós chegamos quebrados, é ou não é? Sem forças, fracos, mas aí o Espírito Santo o quê? Nos fortalece. Está aí, igreja. O diabo negociando com essa falsa paz no meio da igreja, fazendo você parar de orar, fazendo você parar de jejuar, parar de ler Bíblia. E a palavra diz que nós temos que ser o quê? Diferentes. Só isso. Então vereis outra vez a diferença entre os justos e os ímpios. Nos dias de hoje, quase não se vê mais a diferença entre o ímpio lá fora e um cristão. Nós temos que ter cuidado com isso, porque nós somos diferentes. Aquele que nos chamou, amada igreja, ele nos chamou para uma vida de santificação.
A palavra diz, sem santificação não veremos o quê? Aí você quer ver Deus, como você quer ver Deus? Você quer ver Deus na forma que Ele é? Nunca vai ver, igreja. Você vai ver, é a manifestação do poder de Deus na sua vida. E aí quando você começa a ter uma vida separada para Deus, que é uma vida de santificação para Deus, a Bíblia diz que a gente começa a ver Deus dentro de nós. A força de Deus, o poder de Deus, a força que você tem agora para resistir os pecados. E aí você está forte. Aí a sua vida começa a tomar uma outra forma. Você passa a ter a identidade de Cristo, o DNA de Cristo. Você possa agora carregar esse Cristo dentro de vocês, ao ponto das pessoas olhar para você e ver essa diferença aqui. Tem que haver a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Pare e pense. Analise a tua vida. Faz uma retrospectiva da tua vida. Como é que está a tua vida lá fora? Será que há uma diferença entre os que servem a Deus ou não? Ou quando nós estamos no meio dessas pessoas incrédulas, dos ímpios, nós estamos igual a ele? Aquele crente camaleão. Pegue um camaleão e coloque em uma árvore seca, cinzenta. Interessante. O camaleão vai estar também cinzento. Pegue esse mesmo camaleão e coloque em uma árvore bem verdinha. Ele deixa de ser cinzento e ele vai estar verdinho. Isso quer dizer, o camaleão, ele se adapta ao clima ambiente. E nós, servos do Senhor, não podemos se adaptar ao ambiente. Porque nós somos diferentes. Porque você é diferente. Porque o Salmo capítulo 1 diz assim, igreja. A palavra de Deus é quem liberta, igreja. Quando nós absorvemos a palavra de Deus, a palavra já liberta a pessoa. Absorva esta palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos... Olha os ímpios aparecendo aqui. Cuidado com os conselhos dos ímpios. Bem-aventurado, felizes são aquele que não tem aliança com o ímpio. Nem se assenta ou não se detém no caminho dos... Nem se assenta na roda de quê? Olha aí, igreja. Pastor, por que eu não me liberto? Por quê? Olha o quanto nós precisamos crescer espiritualmente. No momento que você atingir esse nível de ânimo na palavra, você se torna o crente diferente. Você está crescendo espiritualmente. Você deixou de ser criança dentro da igreja. Você agora está crescendo. Está ganhando estrutura. Está aprendendo na palavra, igreja. E na hora que as lutas vêm, você vai para a palavra. Você vai para a arma. Essa escopeta aqui, calibre 66. 66 livro. O diabo lhe afronta, você vai na palavra. A tua palavra é Deus falando com você. E você com uma palavra ungida, alinhada com Deus, é Deus falando através de você. Deixa eu te falar uma coisa hoje.